Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso Copycamp. Vocês não estranhem, os slides que vocês vão ver aqui do lado, eu estou vendo aqui ó, nessa linha, então às vezes eu dou umas desviadas, é para eu acompanhar mais ou menos o que vocês estão vendo aqui embaixo. Vamos lá, para começar eu tenho alguns recados rápidos. Primeira coisa é sobre esse formulário aqui, que eu falei na aula anterior. Isso gerou um pouco de dúvida no pessoal, porque eu acho que eu me expressei mal, na verdade. A segunda questão, aqui não diz respeito, a segunda questão do formulário, que no caso é o formulário que vocês vão ter traduzido lá nos seus materiais extras, ela não diz respeito ao copy que você está escrevendo, até porque você só teve a ideia por hora, né? Então, isso aqui é o takeaway, né? A principal coisa que você destaca, né? Do copy que você leu naquele dia. Lembrando que o nosso desafio aqui é você ler um copy por dia, você pode usar o Swipefile para isso, e pode se cadastrar nas listas de gente que você gosta, respeita também para ler materiais. E a outra parte do nosso desafio é você ter uma ideia por dia. E você tem esse formulário justamente para registrar suas ideias lá e também para anotar, fazer suas anotações das suas ideias diárias. Então, essa segunda questão é sobre a promoção que você leu naquele dia. O que você extraiu dela de interessante? E a primeira diz respeito à sua ideia para o dia. Então são coisas díspares, né, que eu acabei, pelo modo que eu falei, acho que gerou confusão. Segundo recado, tem bastante gente com dúvidas sobre a Big Idea. Calma, isso é normal, tem copywriter profissional que ainda não tem esse conceito bem definido na sua cabeça. Você vai ter, além disso, a gente vai falar um pouco mais hoje da Big Idea e você vai ter a aula do Mark Ford. Sobre essas aulas extras, né? Eu estou devendo 3 aulas para vocês. Depois da minha aula de Big Idea e depois dessa, que eu vou falar um pouquinho de Big Idea de novo, você vai ter liberado na sua área de membro a aula do Mark Ford. É num formato de entrevista, ele gravou para a gente e vai aparecer lá legendada para você. Então, na próxima segunda, no máximo, eu já vou disponibilizar lá, porque como essa aula está indo para o ar na quinta-feira, para o pessoal poder ver antes essa, sem querer passar o carro na frente dos bois, e ter um tempo hábil para ver essa, e depois eu libero a do Mark para não correr o risco do pessoal ver uma antes da outra. Você vai ver que ele tem o conceito dele de Big Idea, é bastante complexo também, né? E ele até cita nesse material que tem marketers que até hoje não tem isso bem claro na cabeça, e é um conceito complexo mesmo. O conceito dele é até um pouco diferente do meu. O dele, ele vê copies de Big Idea como os que trazem uma ideia muito forte. Mas deixa ele explicar lá. Eu vejo o Big Idea como algo essencial para todos os copies, o que forma a linha mestra da nossa carta de vendas, da nossa campanha. Então, só para pontuar, as aulas extras que vão acontecer. A do Mark, de Big Idea, vai ser a primeira disponibilizada. Depois, no final da semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter a aula que eu prometi de avaliação de textos, das pessoas que estão mandando textos tanto para o Marketplace, quanto os testes que nos mandaram para concorrer à Bolsa de Estudos. Esse teste já fechou. Então, eu vou avaliar aleatoriamente alguns textos, porque a gente recebeu muita coisa, o Marketplace a gente já recebeu mais de 100 textos, e na fase de testes para a Bolsa de Estudos a gente recebeu mais de 1000 textos. Então eu vou pegar alguns aleatoriamente e fazer uma avaliação rápida, porque não dá para pegar o de todo mundo, isso não é escalável, não dá para avaliar um por um. Outra aula extra que eu estou devendo, a aula do lançamento, do meu lançamento em si, desse curso aqui. Então eu vou dar uma aula do melhor trabalho do mundo e ela vai ser disponibilizada na sua área de membros daí na outra sexta-feira, do dia 26/7. Então, só reformulando, aula do Mark de Big Idea na segunda-feira que vem, avaliação de textos, aula extra de avaliação de textos na sexta-feira que vem, dia 19, e aula do lançamento, do melhor trabalho do mundo, na sexta-feira do dia 26/7. Elas vão ser disponibilizadas na sua área de membros por ali. Sobre o nosso primeiro plantão de dúvidas. Ele está agendado para segunda-feira e seria em formato de live. Por que eu resolvi mudar isso? Porque tem muita gente entrando em contato falando que, putz, eu não vou conseguir estar nesse horário online. O plantão, de toda forma, ficaria gravado, mas essa pessoa teria prejudicado a sua participação porque ela não ia conseguir estar naquele momento ali para fazer a pergunta e interagir. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou receber perguntas até a segunda-feira
próxima agora, porque eu vou gravar esse plantão de dúvidas na terça. Vou gravar, muito provavelmente no final da própria segunda-feira, eu vou tentar disponibilizar ele na área de membros já na terça. Mas eu vou receber perguntas por onde? Pelo e-mail. É mais fácil receber pelo e-mail. copycamp@empiricus.com.br, vai aparecer escrito aí na sua tela. Manda suas dúvidas até aqui para esse e-mail. Como eu vou gravar na segunda noite, eu vou receber dúvidas até segunda-feira para esse primeiro plantão. As dúvidas que a gente continuar recebendo, eu vou tratar ficam para os próximos plantões. Assim a gente consegue alinhar de ninguém perder por não estar ao vivo naquele momento, e o plantão de dúvidas vai ficar gravado para quem quiser depois acompanhar as dúvidas dos outros também e a sua própria se foi solucionada. Bom, então antes de começar nessa terceira aula, o meu último recado é que o material de apoio a ela é o livro Arquitetura da Persuasão. É onde você vai encontrar mais mais interação com os conteúdos que eu vou falar aqui hoje. Bom, qual que é o objetivo dessa terceira aula? A gente vai falar dos tipos de campanhas, dos tipos de cartas de vendas, de copies que existem. Existem diversos tipos, né? Quando eu até dei um spoiler disso na aula que eu citei o One Pager, eu falei que tem o tipo de campanha de método, de promessa, é mais ou menos isso, só que agora a gente vai entrar mais a fundo nisso. A gente vai ver os tipos de campanhas que existem, com bastante exemplo prático aqui. A ideia é dissecar alguns headlines e algumas big ideas de campanhas para a gente ver na prática tentar discernir que tipo de campanha é isso, quais elementos que esse cara está usando. Outro objetivo dessa aula é a gente entender todos os elementos que compõem uma campanha e conhecer a estrutura de um copy. A gente viu até agora a formação da big idea e alguns headlines, que são o lead, eu falei sobre o lead, que é a parte inicial, a definição da ideia, a construção do lead, que é a parte inicial com o headline e as primeiras palavras, ou seja, o impacto emocional da coisa, e agora a gente vai até o fim de uma carta de vendas, tudo que tem que ter ali dentro. Qual é a estrutura dessa carta de vendas como um todo? Então, a gente vai traçar aqui um mapa, de ponto a ponto, tudo que precisa ter numa carta de vendas para ela ser vencedora. Então vamos lá. Bom, sempre fazendo esse paralelo com a aula anterior, aonde a gente parou aqui, né? Na aula anterior a gente falou sobre a big idea e, de certa forma, tentando consolidar ela através do one pager e tudo mais. Como eu falei, é um conceito complexo. Diferentes pessoas têm diferentes definições de big idea. A minha é a que eu passei na aula anterior e que eu vou continuar passando aqui. É a combinação de uma emoção muito forte, que ela pode ser derivada do lado do medo ou do lado da ganância, e emoções derivadas disso, né? Como frustração, desejo, combinado com algum elemento, com algum gatilho mental que faça uma pessoa agir. Que a gente vai ver nessa aula que são esses elementos que definem o tipo de campanha. Então, para mim, a big idea é você resumir em uma frase a linha mestra de toda a sua campanha. Você vai ler no livro Great Leads, depois, o Rule of One, do Mark Forage, que é isso? A regra do dele. A minha regra do é explorar uma emoção. A regra do Mark Forage, que ele usa, pelo menos a que ele aborda no livro, ele fala em ter uma ideia só. Você não fala mais de uma ideia numa campanha. Você segue defendendo uma ideia até o fim. Então, basicamente a big idea, para mim, só reformulando, é você conseguir escrever, definir em uma frase, resumir isso em uma frase, a linha mestra da sua campanha, a ideia que norteia toda a sua campanha. Uma dúvida que chegou comum para mim, que eu até ressaltei nesse slide. Eu defino a big idea quando? Você define antes de qualquer coisa. Você não escreve nenhuma linha da sua campanha, da sua carta de vendas, do seu copy, do seu anúncio, sem antes você ter definido a sua big idea, porque tudo deriva daquilo. Então, a única exceção que a gente faz, você pode escrever só no seu one pager por hora, que vai te ajudar a reforçar, para você encontrar a sua big idea. Ela vem antes de tudo. Antes de tudo. Ela está fora. Ela é um elemento que está fora do roteiro que a gente vai ver aqui, da estrutura de uma campanha como um todo e da estrutura da carta de vendas. Isso é a linha mestra. É o que você vai ter definido na sua cabeça e toda a carta de vendas, toda a estrutura vai partir daquilo, vai ser uma derivada daquilo. Só reforçando os conceitos para mim. Big idea é você resumir em uma frase simples o conceito por trás de toda a sua campanha.
E esse conceito, o que tem numa Big Idea? Tem que ter uma emoção muito forte, como eu falei, derivada do medo ou da ganância, ser intelectualmente atraente para despertar curiosidade ou despertar desejo e impactar a pessoa e trazer um benefício claro para o leitor e para o espectador. A gente vai ver nessa aula aqui que tudo isso surgiu, né, as cartas de venda, esse modelo de copyright, tudo que você está estudando, que você está lendo, é um tipo de marketing muito específico chamado marketing de resposta direta. O que é isso? A resposta direta é o marketing que a gente chama também de performance, é aquele que você exige uma ação da pessoa. Tem dois tipos de marketing, grosso modo falando. O marketing de resposta direta, aquele da carta de vendas, que no final tem um botão para o cara comprar, ou antigamente tinha um telefone para o cara ligar, ou um formulário para o cara preencher e já agir. E tem o outro tipo de marketing indireto, que é o que acaba espraiando para o branding, que é aquele marketing que você vê na televisão, só falando, apresentando uma marca, que você não toma uma atitude prática, imediata a partir daquilo. Você só está gerando consciência sobre um produto ou sabendo mais sobre determinado serviço ou produto. Se você quiser, eu recomendo que você volte nas aulas anteriores àquela estruturinha de o que era o marketing de uma forma simples, né? Que eu mostrei para vocês, o awareness, engagement, é basicamente isso. Mas assim, existem duas grandes linhas, o marketing de resposta direta, que é o que a gente está abordando aqui, você pede uma ação para o cara, e o marketing indireto, que acaba espraiando para branding, né? Que é as campanhas de televisão, que não exigem uma ação imediata do espectador ou do leitor, eles basicamente só reforçam, consolidam, fazem o awareness, né, de uma marca ou do conceito ou do serviço para as pessoas. Uma coisa importante que eu ressaltei nesse slide também, não vamos deixar passar. Na Big Idea, a gente está falando de uma emoção muito forte, de algo intelectualmente atraente e de um benefício, mas isso não necessariamente precisa estar explícito na Big Idea. Não precisa ter, aqui está a ganância, aqui está o benefício. Não, às vezes isso está implícito, não está escrito ali naquela frase. Ele está subentendido ali. Então ele não está necessariamente explícito ali. A gente vai ver alguns exemplos que eu acho que vai ajudar a consolidar isso na cabeça de vocês. Só voltando, em aula anterior eu falei para vocês imprimirem esse negócio e deixarem do lado aí, né? Isso é a minha definição, é o meu resumo talvez o mais simples do que é a Big Idea e do que é a campanha. E qual que é o mais interessante disso tudo? Ali tem os tipos de campanha já pré-determinados, a partir dos nudges ou dos gatilhos que empurram, fazem as pessoas agirem. Então, para mim, a Big Idea, é claro, trazendo esses elementos de ser intelectualmente atraente e tudo mais, grosso modo, você combina esses dois elementos. Ou seja, a emoção que você está explorando e algum dos elementos, algum desses gatilhos mentais, que pode ser escassez, vai acabar, pode ser urgência, você precisa correr para fazer isso antes que aconteça alguma coisa, que aconteça algum evento, pode ser um segredo, que é despertar curiosidade nas pessoas. A gente vai ver exemplos práticos aqui, que curiosidade atrai muito, impacta muito, as pessoas são curiosas por natureza. Pode ser uma oportunidade, que é queira ou não, oportunidade é uma derivada de benefício e é uma derivada de ganância, né? Pode ser uma derivada de medo também, uma oportunidade para se proteger. Então, mas é um gatilho mental. Exclusividade. Quando eu falo tipo de campanha de método, grosso modo, exclusividade. Porque se o cara tem uma metodologia própria de ensino, o produto que você está vendendo, eu usei o exemplo de curso de línguas em aula anterior, o cara tem uma metodologia muito própria. Isso é método, é exclusividade. Você só vai aprender com esse cara. Outra coisa, inclusão, convite. Participar de grupos faz bastante diferença. Você já viu prova social? As pessoas se movem de acordo com o que outras pessoas estão fazendo. Tem um exemplo bem que eu já usei em palestras por aí, que ressalta a força do que é uma prova social ou do que é uma chamada de inclusão. Por exemplo, você torce para o seu time de coração. No meu caso é o Internacional de Porto Alegre. Eu estou aqui em São Paulo e o Internacional vai jogar hoje aqui em São Paulo. Eu não coloco a camiseta do Inter e saio na rua sozinho, gritando. Inter, Inter. Não, eu não faço isso. Eu tenho limitações para fazer isso. Agora, se do outro lado da rua eu estou parado
eu torço para o Inter, e do outro lado da rua passa a torcida do Inter, digamos 500 pessoas fazendo isso, o incentivo para eu me juntar a elas é muito maior. Isso é a prova social. É você ver, é o comportamento, queira ou não, o comportamento de manada, é inclusão, é convite. Existe tipo de campanha de inclusão. Ah, é só a campanha que usa a prova social? Não necessariamente. Você pode convidar para um clube fechado, isso é muito forte. A gente vai ver por aqui. Bom, só complementando esse elemento que eu mostrei aqui dos gatilhos mentais, você vai ver no livro, não no Arquitetura da Persuasão, mas no Great Leads, que a gente também mandou para você, você vai ver uma definição de tipos de campanha e de lead, né? Lead, lembrando, aquela parte introdutória que ressalta headline e o começo da sua campanha, da sua carta de vendas, você vai ver dividido dessa forma. O lead de oferta, o lead de promessa, de solução de problema, de grande segredo, de revelação e de história. Dá para encaixar cada um desses aqui nesses gatilhos que eu mostrei no slide anterior. Solução de problema. Ele pode se encaixar em oportunidade, pode se encaixar em método. O método resolve aquele seu problema. O de promessa é em oportunidade. O de oferta já é muito mais direto. O que você precisa entender disso tudo? Tudo que for um gatilho mental pode ser combinado com uma emoção e virar uma big idea e virar um lead emocional. O que você precisa entender? A primeira pergunta que você precisa fazer, e essa é a primeira vez que eu estou introduzindo isso aqui, é bem importante que você saiba, não é que produto que eu estou vendendo, ou quem é o cliente que vai comprar ele, mas o que o cliente sabe, o que o cara que está do outro lado sabe. Eu vou contar no meu caso, né? Eu fiz o lançamento desse curso aqui. Eu fiz de uma forma, né, que eu desmembrei em 3 vídeos introdutórios e depois uma carta de vendas final. Numa série, eu convidei para essa série. Quem que era a pessoa que estava do outro lado? Para quem que eu estava tentando vender esse curso no final? Como era o primeiro, eu nunca tinha feito isso antes, e a minha lista era bastante desconhecida, eu construí ela de forma até em menos de um mês, de forma muito rápida, eu imaginei que eu teria 2 tipos de prospects do outro lado. Seria ou o cara que já sabe o que é copy e ele quer aprender para melhorar o negócio dele, ou o cara que não sabe muito bem, mas ele quer ser introduzido a esse conceito e ele quer ter. Ele não é um cara que tem um negócio ou que já pensa em vender um infoproduto, alguma coisa. Não, ele quer transformar, ele quer aprender um conceito novo que ele pode gerar renda a partir disso. Ele pode ser introduzido a um novo conceito que pode virar até uma carreira paralela para ele ou uma carreira prioritária para ele. Então, eu penso, o grande desafio é que eu tinha 2 curvas de consciência ali dentro. Eu tinha gente que já sabia o que era copy e gente que não sabia, mas que também poderia se interessar. Então, como que eu fiz isso? Eu dediquei o primeiro vídeo da minha série a alinhar essa consciência entre as pessoas. Como? De uma forma que eu mostrei o que era copy, mas que não fosse desinteressante para quem já sabia. Então, eu mostrei com exemplos práticos, casos clássicos, com números muito fortes. Então, isso foi uma forma de alinhar a curva de consciência dos meus leitores. Por quê? Voltando, era um primeiro lançamento, um produto que eu nunca tinha vendido, uma lista que eu construí muito rapidamente, eu não tinha feito pesquisa em cima dela. Para você, a primeira coisa que você precisa saber, pensar quem que está do outro lado. Como você faz isso? Isso daqui é a curva de consciência do leitor. Isso varia totalmente. A estrutura da sua carta de vendas vai variar totalmente dependendo de quem está do outro lado. Como assim? Eu te explico. Compra um produto da Apple, por exemplo, um iPhone. Qual que é a curva de consciência de um leitor a respeito de um iPhone? Ou de um espectador? Eu, por exemplo, que quero comprar um novo iPhone, eu já sei como aquilo funciona, já conheço a marca Apple, porque eles investem muito no branding, naquele outro marketing, outro tipo de marketing que eu mostrei para você. Todo mundo tem muita prova social. É um produto cuja curva de consciência das pessoas já está num lado mais desenvolvido. Já é um leitor, um espectador mais consciente. Então, como você promove isso? Você pode ser muito mais direto. Você já pode falar a oferta. O preço disso daqui, desse novo iPhone, vai ser isso.
a promessa, né, os benefícios que ele traz são que, putz, ele traz uma câmera melhor, ele traz mais velocidade de processamento. Basicamente é isso. Coca-Cola, empresas que têm branding muito desenvolvido, que investem muito em branding, são conhecidas, geralmente elas trabalham com uma curva de consciência dos leitores muito mais desenvolvida. Então, esse cara ele já pode falar de oferta, de benefício. Essa nova Coca-Cola aqui tem menos açúcar, ou vem numa embalagem maior que você vai pagar menos. É muito mais direta a comunicação. Isso vale também para o meu negócio e para o seu negócio. Às vezes você vai fazer uma oferta para um produto que não é porta de entrada. É um produto que já é para quem te conhece. É um upsell, é uma segunda venda. Aí, nesse caso, a curva de consciência já está muito mais desenvolvida. Esse cara já te conhece, ele já tem uma relação com você, ele já está na sua lista, ele já faz o seu curso. Se eu for vender alguma outra coisa para você, eu não vou começar pensando que você está numa etapa da curva de consciência muito introdutória. Eu não vou chegar falando, oi, tudo bem? Eu sou o Roberto, eu tenho off em copywriting, é isso daqui, dá para você gerar. Não, eu já posso ser muito mais direto, eu posso explorar esse outro lado da curva. Eu posso falar muito mais de benefícios, de oferta, do que solução do seu problema. A partir desse curso gerou esse problema na sua cabeça, não gerou? A gente vai resolver ele assim. E a oferta para isso é essa. É diferente de um produto porta de entrada. No caso da Empíricos, do que eu trabalho, a gente tem os front-ends, que são produtos que a gente vende para quem ou não conhece a gente ou nunca assinou nada nosso. Então a curva de consciência é muito menos direta. Eu preciso primeiro me apresentar. Eu preciso contar a história para criar conexão. Eu preciso capturar a atenção dessa pessoa. Eu preciso construir autoridade. E como que eu faço isso? Com tipos de campanha que exploram história, previsões, segredo. É o lado da curva menos consciente de campanha. E se eu for vender back-ends, que são produtos mais, em tese, mais sofisticados, mas para quem já nos assina, já nos conhece, com um ticket muito mais elevado, eu já sou muito mais direto. A estrutura da minha carta de vendas é totalmente outra, explorando muito mais esse outro lado. Então, primeira coisa que você precisa saber, senta com essa curva de consciência e pensa, para quem que eu estou escrevendo? Eu já consigo posicionar o meu produto em algum desses lugares? É um produto porta de entrada? A lista já conhece esse cara? Putz, eu estou falando em nome de um expert ou de um guru que já é conhecido ou não, eu preciso apresentar ele, eu preciso construir a credibilidade dessa marca ou não. Pensa nisso, porque a estrutura de toda a sua campanha, de toda a sua carta de vendas vai ser uma derivada em primeiro momento disso. Você está vendo? A gente já viu dois conceitos aqui que é antes de qualquer coisa. A construção da Big Idea e a definição da curva de consciência do seu leitor. Se você tiver esses dois pontos muito bem definidos, você não colocou nem uma linha no papel ainda. Você não escreveu nada do seu roteiro, mas você já tem um guia, um caminho para você seguir. Muita gente começa sem ter essa definição. E isso atrapalha bastante. Faz a carta ou a campanha, ao longo do caminho, se desviar. Faz ter mais de uma ideia. Não seguir a regra do 1. Faz a Big Idea ser questionada no meio do lançamento, a ponto de, no meio da estrutura da carta de vendas ou do lançamento da pessoa, ela repensa a Big Idea e migra para outra Big Idea. Isso acontece até aqui. E copywriters que já estão há muito tempo no negócio. Então, eu acho que isso vai te ajudar bastante. Primeiro ponto, curva de consciência do seu leitor. Quem está do outro lado? Você tem que pensar com a cabeça de quem está te lendo. Você tem que tentar entrar na cabeça desse cara. Você só vai conseguir isso com uma Big Idea bem definida que impacte ele emocionalmente, desperte atração, curiosidade, desejo e conhecendo esse cara. Mais do que isso, a curva de consciência desse cara. Toda a estrutura da sua campanha, da sua carta de vendas vai ser uma derivada dessa curva de consciência. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos. Qual que é o nosso objetivo aqui? Para tentar consolidar isso na sua cabeça e mostrar de uma forma mais prática, a ideia é a gente voltar nesse slide aqui da Big Idea, uma emoção e um nudge, ou um gatilho mental, e tentar definir qual que é o tipo de campanha que está aparecendo aqui. Eu trouxe alguns clássicos misturados com coisas mais novas, mais recentes que a gente fez. Bom, esse primeiro anúncio é um clássico. Você está vendo aí na sua tela. O que você nunca, mas nunca mesmo, pode comer num avião. A mais suja, a mais mortal companhia aérea de todo mundo. O que desperta isso na pessoa?
Primeira emoção predominante. O que tem aí? Acho que está bem claro. Nesse caso é fear. Desperta receio nas pessoas. Atenção, cuidado. Todo mundo viaja de avião em algum momento na vida. Todo mundo tem os seus receios quando entra no avião. Isso desperta impacto porque você nunca pensa, putz, o avião vai cair. Você nunca pensa no que você vai comer lá dentro. Então, todo mundo em alguma fase na vida já passou por esse momento de estar dentro do avião, com alguns receios ou não, e receber a comida. Isso desperta curiosidade e está do lado do receio, do medo. Eu definiria essa headline como fear, medo, combinado com segredo, que desperta curiosidade. Acho que para mim são os dois elementos mais patentes, mais evidentes nesse negócio. Medo com curiosidade. Nessa definição do Great Leads, eu acho que ela se encaixaria num lead de grande segredo, mais explorando a emoção predominante de medo. Outro exemplo, tanto esse primeiro quanto esse segundo estão no Swipe File, no Hall of Fame. A rara oportunidade de transformar $5 mil em 3,5 milhões de dólares, para você ter uma ideia, essa carta de vendas, essa campanha foi escrita pelo próprio Mark Ford. Você vai ver o nome dele por aí também como Michael Masterson, que é o nome que ele usa como escritor. Né? Que tem aí? Esse para mim está bem claro, está do outro lado. Isso não traz medo, isso traz ganância, está mostrando uma oportunidade combinada, ganância combinada com uma oportunidade para você ganhar dinheiro. E, voltando, lembra dos Us que eu falei? Ele é ultra específico. Você vê que ele trouxe um caso que ele deve mostrar lá dentro de como alguém transformou 5 mil em 3,52 milhões. Em quanto tempo? Ele deve explicar lá dentro. Ultra específico, 3,52. Oportunidade com ganância. Voltando para a estrutura do Mark Ford, eu acredito que esse é um lead de promessa, está prometendo que o cara vai ter um benefício muito grande, combinado com ganância. No caso da minha estrutura, é o greed combinado com oportunidade. Você já viu 2 headlines de Hall of Fame que basicamente a Big Idea combina uma emoção com algum desses elementos. Se você começar a pensar desse jeito, voltando, eu já falei isso antes, quando eu pego uma carta de vendas, uma campanha do pessoal do meu time para eu aprovar, eu procuro isso. Eu olho e falo assim, isso aqui me transparece fear ou greed ou alguma outra emoção derivada desses dois com esse gatilho, pode ser oportunidade no caso. Se você começar a olhar o copy que você lê diariamente com esses olhos, você já vai dar um passo além. Outro exemplo, esse já é um exemplo da Empíricos, bem antigo, isso acho que até poderia entrar no Hall of Fame, porque na época, ele vendeu pra caramba, e a headline é: o que você acha de começar a receber o seu pedágio? Você nota que nessa headline o receber está ressaltado. Por quê? Todo mundo paga pedágio. Nesse caso, eu estou contrariando o senso comum e falando que o cara vai começar a receber pedágio. Essa headline, esse lead, se você começa a ler, você vai ver que é uma história. A história desse cara aqui pode mudar a sua história. Ele fala, primeira parada, quilômetro 208 da rodovia Castelo Branco. Esse lead, ele faz a ganância, você vai receber dinheiro, ele impacta o cara a partir provocando ele, contrariando o senso comum, o pedágio você paga. Não. Você vai passar no pedágio e o cara, em vez de você dar dinheiro pro cara, o cara vai te dar dinheiro. É greed com oportunidade, de certa forma, mas esse lead como um todo, se você lê ele, é um lead de história. Por quê? Voltando na curva de consciência do leitor. Essa campanha foi pra gente com pouca consciência, no começo da Empíricos, para trazer novos assinantes. Assinantes de front-end, pagando um ticket baixo. Então, como é que ele capturou o cara? Com essa chamada emocional, de impacto, contrariando o senso comum, provocando esse cara com história. Então isso é um lead de história que combina história com greed, ou seja, ganância dele receber em vez de pagar pedágio. Na curva de consciência, isso aqui é menos direto. História, tá ali.
na definição do Great Leads, isso daqui seria um lead de história. E na minha definição, seria um grid combinado com segredo e uma pitada de oportunidade. Bom, próximo exemplo. Isso daqui não está no Hall of Fame ainda, mas eu vou pedir para incluírem. Esse copy é recente, é de, se não me engano, 2017, e é da agora nos Estados Unidos. Isso também é por uma curva de consciência do leitor para trazer novos assinantes. Então, é um copy de front-end, de vender ticket barato e mostrar para esse cara na curva de consciência, construir autoridade, contar história, criar conexão, tudo isso. Olha como essa headline começa. Ele começa com um alerta inicial, que traz um pouco, constrói um pouco a autoridade de quem está escrevendo. Isso aqui é um anúncio público urgente do presidente do Grupo Agora, que é a maior companhia de mídia underground, né, de mídia alternativa do mundo, com mais de 2 milhões de assinantes pagantes espalhados pelo mundo e escritórios espalhados por mais de 20 países. Todos os fatos que você vai ler aqui são reais. Podem parecer incríveis, mas são reais. Ele faz essa introdução de autoridade, porque é uma pessoa que não conhece quem está escrevendo, e basicamente é uma combinação de medo, fear, com história. De novo, olha a headline, são 5h37, são 5 horas e 37 minutos, e você sente um suor frio atrás do seu pescoço. Ele começa o lead falando, você está de pé num ATM, numa máquina de caixa eletrônico, numa loja lotada. Chegou sua vez na fila, você está parado na frente de um caixa eletrônico, você precisa sacar dinheiro. E o que ele vai contar nessa história? Ele vai contar aquela sensação que todo mundo teve, putz, eu preciso pagar alguma coisa em dinheiro ali, eu estou com o meu cartão, será que meu cartão vai passar? Será que eu vou conseguir sacar esse dinheiro? Quanto tem na minha conta? E nesse caso, a história que ele está contando é de uma grande estouro, de uma bolha de dívida americana, que ele quis espraiando isso para o colapso do sistema financeiro. É a big idea que ele defende. Como que ele conta isso? Com fear, um suor frio atrás do seu pescoço, combinado com história. Ele transporta o cara para aquele momento que o cara está é o próximo na fila do caixa eletrônico, ele precisa sacar dinheiro e ele conta logo ali para frente o que aconteceu. Está acontecendo uma corrida bancária. Os caixas eletrônicos não têm mais dinheiro, acabou o dinheiro em circulação. As pessoas precisam se alimentar, precisam comprar as coisas, tem filas nos caixas eletrônicos, mas não está saindo grana. Então é aquela sensação, aquele friozinho na barriga ou atrás do seu pescoço, aquele suor gelado que dá no momento de você fazer isso. Isso é um clássico, vendeu super bem isso, uma campanha estrondosa nos Estados Unidos. Front-end para curva de consciência de gente que não conhecia muito. Ele começa com uma apresentação, uma lift note, que a gente chama, né, uma nota curtinha, construindo um pouco de credibilidade dele, mostrando alguma autoridade, e é basicamente, sem segredo nenhum, uma lead, um headline e um lead, um começo de campanha totalmente focado em medo e história. Bom, esse daqui é da Empíricos, também é antigo e também dá para entrar no Hall of Fame, que vendeu muito isso. E era no começo da Empíricos, era quando a gente não tinha um volume muito grande de assinantes e trouxe muito assinante para dentro da casa. Isso aqui é de história, tanto que brinca com as histórias em quadrinhos. Foi eu que escrevi a propósito dessa campanha, bem como a do pedágio. A do pedágio falava de dividendos. Basicamente é uma metáfora. O que são dividendos? É dinheiro pingando na sua conta. E a alusão que eu trouxe você já imaginou numa jornada sua, você precisa viajar daqui até outro lugar, longe, e você passa por diversos pedágios. Os diversos pedágios são as datas que os proventos são pagos para os acionistas. Então você está parando num pedágio, o cara te dá dinheiro. Você para no outro pedágio, depois de um tempo, o cara te dá mais dinheiro. É basicamente uma alusão ao que acontece se você possui ações boas pagadoras de dividendos. Nesse caso, da HQ premiada, é também uma headline de história. Existe uma antiga revista em quadrinhos que hoje vale milhões. Este investimento também valerá. Basicamente, eu conto a história da Action Comics número 1. Eu gosto bastante de histórias em quadrinhos e essa revistinha em quadrinhos, acho que foi a primeira que apareceu o Super-Homem. É uma revistinha que era vendida por centavos na época
que ela surgiu, que ela foi publicada, que ela estava à venda nas bancas, e hoje, depois de muito tempo, ela vale milhões de dólares. Ela só é vendida em leilão, é peça de museu e vale milhões de dólares, cada exemplar dela. Eu até trago uma foto dela no decorrer desse lead. É basicamente a alusão que eu estou fazendo aí é com as ações. Eu estou falando de microcaps, de ações que custam pouco hoje, mas que podem se valorizar e valer muito lá na frente. E eu exploro esse grid, contando história também, porque também é um produto porta de entrada, e fazendo essa alusão com a revistinha. Vai acontecer a mesma coisa com esse investimento. Olha a ultra especificidade. Este está destacado. Este investimento também valerá. Aqui, ó, só eu trago as primeiras linhas aí do lead só para ver que é basicamente uma história. Eu contei a história que aconteceu com um tio meu. Então, ó, 1960, eu ponho a foto do lugar que ele frequentava e tudo mais. Isso aqui eu já falei, eu acabei antecipando e falando antes da hora para você, mas é importante você saber que a gente está na resposta direta só desse lado da coisa, então eu vou passar de forma rápida. Agora, antes de entrar na estrutura de uma carta de vendas especificamente, eu vou falar da estrutura de uma campanha como um todo. Basicamente, por que eu voltei nessa questão da resposta direta? Porque o marketing de resposta direta americano, eu já contei essa história antes, ele vem lá de trás, antes de ter internet, era via carta. Chegava uma carta na caixa postal da pessoa, ela recebia aquilo, você tem que... Primeira etapa, o envelope. Qual que é a função do envelope? O envelope hoje é o e-mail, é a comunicação via Facebook Messenger, é o anúncio, é o que chega na caixa postal de uma pessoa. O que ela tem que fazer? Ela tem que abrir. Qual que é a função do envelope? A função é fazer abrir. Como que você faz isso? Mas não é só fazer abrir. Como que você faz isso? Aguçando principalmente curiosidade e desejo, vontade, ou seja, esquentando aquela pessoa. O mais importante, sem frustrar. Você pode fazer qualquer pessoa abrir de uma forma simples, mas o risco é de você frustrar ela. Você promete alguma coisa muito quente ali, a pessoa abre e fala, putz, não era bem isso, é só uma carta de vendas e tal. Então o grande desafio, lembrando daquilo que eu já contei em aula anterior, do melhor subject ser a carta em branco, porque pode ser qualquer coisa e você não gera expectativa de nada. Então, importante, função, fazer abrir, explora, curiosidade e vontade. E pensa sempre em não frustrar o cara. Ele tem que ser esquentado, abrir aquilo para ler o que está ali dentro, sem gerar uma expectativa que não seja atendida. O que você precisa para ter isso definido? Para ter o subject, a primeira etapa, a primeira comunicação, a primeira frase que o cara vai ler, para você conseguir definir isso bem. Você precisa da big idea definida, porque tem que conversar com a linha mestra da sua campanha, isso é óbvio. E um teaser. O que é teaser? É algo que esquenta a pessoa, traz uma fagulha de curiosidade. Se vocês voltarem, entra no meu Instagram e vê a primeira comunicação que a gente soltou sobre o lançamento do melhor trabalho do mundo. Foi um teaser, um vídeo curtinho, sem falar nada demais, que era basicamente aquele que nem apareceu o meu rosto, só contava algumas credenciais, que são as credenciais que estão na minha bio, esquentando esse cara, despertando alguma curiosidade nele. O que é legal você ter em mente? Os 3 P's. Propósito, para não frustrar o cara. Problema, para convencer ele a abrir. E possibilidade, que é a solução desse problema. E a dica aqui é sempre, no caso do nosso mercado hoje, no caso do e-mail e não do envelope, muito mais barata a comunicação, sempre faz um teste AB de subject. Pensa que você só perde gente ao longo do caminho. Ou seja, você tem uma lista de, sei lá, 100 mil pessoas. Qual que é a sua taxa de open de um e-mail na média? Sei lá, 20%? Então 20 mil pessoas costumam abrir. Um subject ou outro pode mudar drasticamente a sua taxa de open. Pode ser 15 ou pode ser 20, ou pode ser 20 e 22. Esses poucos pontos percentuais a mais ou a menos podem fazer uma baita diferença na sua conversão lá no final. Então, custa muito barato. Você tem 100 mil pessoas, pega, sei lá, que seja 1.000, isola e faz AB. 50% dessas pessoas vão receber com o subject A que você pensou e as outras 50% com o subject B. Vê, não qual abre mais. Porque esse é o grande pulo do gato. Se você vê quem abre mais, você pode, de forma errada, cair na tentação de soltar o subject, que frustrou o cara. Você tem que ver a conversão.
Dá um tempo suficiente para você ver. Essa amostra de 500 pessoas que recebeu converteu em venda ou em alguma ação na captura do e-mail, no que seja, X pessoas. O outro, Y. Vê qual foi melhor na conversão. E depois você replica isso para o restante da base inteira. Só essa dica já pode fazer você ganhar muito na conversão lá no final. Aqui na Empíricos a gente não solta e-mail sem ter um teste AB de subject, pelo menos. E teste AB é você isola a variável. Só o subject muda. Dali para frente é tudo igual. Você isolou a variável para ver o impacto, a diferença dela, isoladamente. Qual que é a segunda etapa disso? Voltando ao marketing de resposta direta antigo dos Estados Unidos. O cara abriu o envelope, o que ele encontra ali? Geralmente o que a gente chama de lift note, a nota do editor. Esse cara falando, o que você vai ver aqui é alguma coisa X, Y, Z, é uma coisa muito importante, escrita um comunicado, como a gente viu naquela campanha do ATM, né, do caixa eletrônico, tinha uma nota do editor antes. Uma nota falando, esse comunicado que você está vendo aqui embaixo foi escrito pelo presidente, um cara super gabaritado, tal, de uma companhia. A nota do editor é basicamente isso. No mercado atual, a nota do editor é você clicou, conseguiu passar a primeira etapa, fez o cara abrir o seu envelope, né? No caso, o subject do e-mail. O cara abriu o seu e-mail. Ele vai ter uma pequena lift note ali que vai mandar ele para o seu vídeo de vendas ou para a sua carta em texto de vendas. Aquilo é uma pequena nota do editor. O que você precisa ter? Ali a função disso é dar credibilidade para o texto por vir. Você pode usar, o que eu recomendo, os gatilhos mais comuns é você aguçar no cara curiosidade e autoridade. Como eu falei, no texto do ATM, ele trouxe uma construção de credibilidade, de autoridade. Ali você transporta tanto isso, ou curiosidade, ou os dois juntos. Eu já fiz e-mails, né, depois do cara abrir, bem simples, com altíssimas taxas de cliques, que basicamente aguçava a curiosidade dele. Falava alguma coisa que era muito... eu não lembro exatamente o caso agora, mas era muito simples, uma frase ou duas, só falando, cara, você tem que clicar nesse negócio e ver agora, de uma forma muito mais interessante. A função é isso, ou despertar curiosidade, ou curiosidade com credibilidade, ou só credibilidade. A curiosidade é importante para o cara continuar nessa jornada. Qual que é a terceira grande etapa? É a carta de vendas ou o vídeo de vendas em si. Então isso não tem erro aqui. Agora falando da estrutura da carta de vendas, a estrutura clássica da carta de vendas. A gente viu até agora, nas aulas até aqui, o que é o lead do copy. O lead é aquela parte introdutória, entre a headline e a emoção principal do começo. Como eu falei, a estrutura de uma carta de vendas, a clássica, para mim, ela é definida por dois grandes pontos. O lead, que é esse começo, que é o impacto emocional, e depois daquilo, o restante da estrutura é quanto tempo dura o lead? Enquanto você estiver fazendo aquele impacto emocional. Pode ter uma página, pode ser 1 minuto de vídeo, pode ser 5 minutos de vídeo. O lead, para mim, é enquanto você está fazendo impacto emocional. Tá definindo a sua big idea para o cara, com uma emoção muito forte e algum gatilho combinado a ela. Você está, de certa forma, impactando esse cara emocionalmente. Isso para mim é o lead, é a primeira parte, a estrutura, que é, grosso modo, a definição da big idea definida, ela descrita ou ela explorada de uma forma que impacte emocionalmente a pessoa. O que vem depois disso? A parte racional da coisa. Aí, então, grosso modo, a estrutura de uma carta de vendas é o lead emocional e a estrutura racional, que a estrutura clássica segue esses 4 P's. O que são os 4 P's? Promessa, picture, proof, prova, e push, que é a oferta, o call to action. O que é a promessa? Como você está falando de uma resposta direta, você quer que o cara haja, ele tem que ter alguma coisa em troca para agir. Então você tem que fazer uma promessa ou falar de um benefício para ele, uma solução de problema. O que é a picture? É você criar conexão. Isso pode ser através de história que você está contando, através de curiosidade, de testemunhos, de autoridade. Você cria uma conexão entre você e aquela pessoa. Você constrói uma imagem para ela. O que é a prova? É uma parte indispensável da sua oferta. Você tem que equilibrar promessa com prova. Eu vou dar uma aula especificamente sobre isso. O que é uma boa carta de vendas? Aquela que tem um equilíbrio perfeito entre promessa e prova.
Se tiver promessa e não tiver prova, aquilo não é crível, não vale de nada. Se só tiver prova e não tiver promessa, não tem benefício para a pessoa, também não vale de nada. Então, a prova pode ser lógica, que é aquela prova que você mostra por A mais B que aquilo funciona, com dados, com coisas que você captura por aí, ou pode ser uma prova social, que é a prova prática. A prova social pode ser outras pessoas falando de você, testimonials, né? Depoimentos de outras pessoas falando que aquilo funcionou. Pode ser também track record, ou seja, resultados passados que você obteve. A prova, então, é fundamental. E, depois de tudo, o grande salto, né, o grande pulo, que é a oferta, que você fala do produto e faz o call to action para a pessoa agir. Eu falei de uma forma muito breve, eu trouxe de novo isso daqui para resumir essa questão. A primeira parte é o lead, é que você faz impacto e você explora a emoção. Você vai resumir sua big idea construindo uma emoção, tocando numa emoção na pessoa que está do outro lado. O que vem depois daquilo é racional e é a parte de persuasão. Impacto inicial, persuasão racional posterior, explorando esses pontos da estrutura. Na estrutura clássica que você vai ver, então, o que você faz? Eu vou mostrar para você ponto a ponto um roteiro de vídeo meu, como que é a minha estrutura de vídeo, que é um pouco diferente dessa, mas basicamente são esses mesmos elementos. Isso tem que ter ali dentro. Pensa em você entrando na loja. O que te fez entrar foi a vitrine, foi o impacto emocional. Não foi o produto que você viu ali, foi o que ele despertou lá dentro de você, a ganância ou o receio. Putz, eu vi aquela camisa e eu senti alguma coisa lá dentro que fez a ponto de eu agir e entrar na loja. Foi feito o impacto, o lead está ali. Lá dentro da loja, o que você vai fazer? Você vai ver benefícios, ou seja, vai ver o material, a promessa, isso daqui vai te deixar, você vai parecer mais magro, sei lá, com aquilo lá. Você vai ver a picture, vai criar de certa forma uma conexão. Isso pode ser feito de diversas formas, ou contando histórias, você vai ler, putz, essa camisa aqui tem alguns elementos muito legais na produção dela, é sustentável, não sei o que mais, combina com outras coisas que você tem, putz, estão usando bastante, ou seja, olha isso aqui, você vai ver na rua aí, tá na moda, não sei. A prova, no caso de uma compra de uma camisa, a prova, provar, mostrar que aquilo lá ficou bom para você, e a prova social, o vendedor falando para você que ficou bonito e tal, e o call to action, que é a oferta, que pode trazer a maior objeção, que é o preço, formas de pagamento, garantia, tudo mais. Se for uma camisa que... Isso pode ser uma grande objeção, porque se for uma camisa que custa R$5.000, não faz sentido comprar. Se tiver um preço que dá para eu pagar, putz, legal, então faz sentido, dá para eu prosseguir com isso. Tem boas formas de pagamento, também dá para prosseguir. Basicamente, isso não tem nenhum segredo. Você vai fazer isso no seu roteiro de vendas e na sua carta de vendas da mesma forma que é naturalmente uma decisão de compra. A parte racional de uma decisão de compra é a estrutura que vem depois do lead. Eu só trouxe isso para resumir de novo. O que é o copyboarding? É uma abordagem alternativa. Você vai ver, esse nome pode parecer sofisticado, mas é a coisa mais simples do mundo. Voltando, feito o lead é a venda, é o que fez você entrar. Você já decidiu que você quer aquela camisa. Ali dentro você só vai confirmar a compra para você mesmo. Você só vai fazer a persuasão, passar por todas aquelas etapas que confirmam para você mesmo que você não está fazendo uma grande besteira comprando aquilo. O que é o copyboard? Na minha cabeça, que eu acho que é uma definição bem mais simples do que vocês podem encontrar por aí. Você fez o lead, usando um elemento emocional, impactou, e a decisão de compra da pessoa está nesse lead. Putz, o cara já despertou curiosidade, já mostrou benefício, já impactou emocionalmente, o cara quer aquilo, o cara entrou, ele vai continuar lendo. O que é o processo de copyboard? Basicamente, é uma abordagem alternativa que permite a gente só quebrar a objeção dali para frente. Então, em vez de você passar por aquela estrutura, promessa, picture, prova, oferta, basicamente você só vai quebrar a objeção dali para frente. Porque, pensa, o impacto emocional e a venda do lead já foi de certa forma feita. O que tem dali para frente é só quebra de objeção. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um copy que eu escrevi que vendeu muito bem também. Acho que, se eu não me engano, foram 13 milhões de reais em pouco mais de uma semana. E isso é uma carta de venda simples, não tinha captação anterior, fórmula de lançamento, CPLs, conteúdos pré-lançamento. Foi basicamente uma carta escrita, disparada para a nossa lista de e-mails, que eu fiz com esse modelo. Como que você faz um copyboard? Basicamente, o copyboarding é feito da seguinte maneira.
Você escreveu esse seu lead. Você dá para as pessoas que você conhece e você mesmo lerem aquilo. E fala para eles pegarem stickers, né, papeizinhos, e anotarem as objeções. Ah, eu achei que essa promessa aqui é muito irreal. Fiquei pensando que isso aqui não é de verdade. Ah, eu fiquei pensando que quanto dinheiro que dá para ganhar com isso? Eu pensei que, putz, eu não vou ter tempo para aplicar. Ah, eu pensei que isso é muito irreal. Fala para as pessoas listarem todas as objeções que elas têm com aquele produto. Todas. E escreverem uma por uma num papelzinho. Você vai sentar com todas elas e vai perguntar. E aí, o que você escreveu de objeção? Ah, a pessoa A escreveu que não tem tempo para isso. Você vai pegar aquele papelzinho e vai colar. Pum, colei aqui. A outra pessoa falou que não tem dinheiro suficiente. Você vai pegar aquilo e vai colar. Depois você vai organizar os papeizinhos de forma... O que aparece antes na cabeça das pessoas? A primeira objeção que aparece diz respeito a... que não parece ser crível, é uma promessa muito grande. Então, a estrutura que vai vir dali para frente, você vai transformar cada objeção dessa num subtítulo para ter destaque e você vai quebrar essa objeção. Uma dica que eu dou, às vezes, é você não fazer um subtítulo negativo. Ah, mas isso não parece de verdade. Transforma isso num subtítulo positivo. Então, no subtítulo mesmo você já coloca as pessoas que pensaram que isso não era real deixaram de ganhar tanto, tal. E depois você faz uma construção quebrando essa objeção ali. Depois você vai pegar a próxima objeção, não tenho tempo. Constrói outro subtítulo e quebra essa objeção. Essa é a estrutura de copyboard. Para mim depois que você fez a venda e o impacto emocional no lead, você explorar só as objeções e quebrar todas as objeções. Você vai ver nessa carta de vendas, era baseada no mercado de criptomoedas, de um produto com back-end, a curva de consciência, o cara já conhecia a gente, né? E a headline é: você receberá hoje um lote com quase 1.000 unidades dessa nova moeda digital. Basicamente, eu vou deixar esse copy no swipe file também para vocês verem, mas como vocês podem notar aqui na estrutura dele, depois que eu fiz esse impacto emocional, eu vou passando objeção por objeção. Bom, como você está vendo aqui, esse é o caso do copy de criptomoedas. Basicamente, a headline então explora ganância. Você receberá hoje um lote com quase 1.000 unidades dessa nova moeda digital. Tem ganância combinada com diversos fatores aí. Tem um pouco de curiosidade, já tem, de certa forma, uma inversão de lógica na cabeça do cara, porque eu estou falando que ele vai receber hoje um lote de moedas. Então é na veia, né, esse impacto. E eu já trago, logo na sequência, como vocês estão vendo aí, eu já mostro um comprovante de retirada de criptomoeda para minha conta, né? No último dia 16 de julho, eu comprei 1.680.000 unidades de uma nova moeda digital. O valor de compra ficou em R$515 mil, como você pode ver no print da minha conversa com o corretor. Então, ou seja, nesse impacto inicial, além da ganância, eu já estou trazendo para o cara um pouco de prova e já estou criando conexão com ele. Estou contando a história, mostrando um negócio de dentro do meu celular. Aqui, ó, no caso eu assinei no nome do André, né, que é o editor do negócio. Aqui, ó, o valor de tal ficaram em 400 e tantos mil reais e mais tantos por cento, que deu 500 e tantos mil. Emitir a nota fiscal no valor de 515 e tal. Então estou provando aquilo que eu estou falando. E eu já começo a trabalhar. Mas por que eu gastei R$500 mil com essa nova moeda digital? Por dois motivos. Porque ela é a moeda que eu não cito o nome, né? Porque é o que eu vou revelar para o cara lá quando ele der o call to action e pegar esse lote de moedas para ele. Eu dou o codinome de Nanocoin, né? Porque é uma moeda embrionária, né? E é a moeda que a gente acredita que tem o maior potencial dentre todas as moedas digitais do mundo. E depois de disparar, isso é o primeiro motivo, e o segundo é porque depois de disparar 50% de uma hora para outra, ela voltou para o preço de entrada. E isso não vai se repetir. Então, gera a questão da oportunidade e da urgência. Ou seja, isso é uma oportunidade, é uma moeda muito quente, ela subiu pra caramba,
mas ela voltou. Então abriu uma janela de oportunidade para você pegar agora, uma janela que não vai se repetir, para você pegar ela num preço mais interessante. Daí eu continuo contando a história, eu falo que basicamente eu estou mostrando o que são nanocoins aqui, né? Eu estou falando que nos últimos meses a gente teve o registro de 20 moedas digitais que dispararam, transformando investimentos iniciais de 5 mil reais em mais de 2 milhões de reais. E para mostrar também que aquilo pode acontecer novamente, né? Que no caso não é o Bitcoin, são moedas digitais embrionárias, né? Eu falo, vou provar isso para o cara por A mais B nas próximas linhas, mas antes eu preciso te contar algo que vai te interessar. Do 1,6 milhão de unidades das moedas digitais que eu comprei, só 530 mil foram retiradas. Abaixo você pode ver a quantidade das moedas que aparecem na minha wallet, na minha carteira. Isso quer dizer que restaram essa porção de unidades dessa moeda que não foram retiradas. E eu estou transferindo um lote dessa nova moeda para você. São 200 vouchers iguais a esse, cada um contendo um lote dessa moeda. E a única coisa que eu te peço é que, por favor, você libere o seu voucher o mais rápido possível. De novo, gerando urgência. A partir daqui, eu construí o impacto emocional do cara, com ganância, com oportunidade e criando bastante conexão, tirando o cara do senso comum, falando que eu já estou transferindo para ele um lote de moedas. Quais são as objeções que vêm na cabeça da pessoa? A primeira delas, isso pensando nessa estrutura de copyboard. Onde está a pegadinha? Eu já quebro com um subtítulo aqui. Onde está a pegadinha? Porque todo mundo vai se perguntar isso. Eu estou falando, putz, eu estou transferindo para sua conta agora um lote de um monte de moeda digital, uma moeda digital super legal. Primeira coisa que você se pergunta, ué, mas por que você está fazendo isso? E eu abordo a questão falando, eu imagino que você deva estar se perguntando isso. E eu me surpreenderia se fosse o contrário, se você não estivesse achando isso, no mínimo, curioso. Mas por que eu resolvi dar isso de graça para você? Daí eu quebro essa objeção. Por que eu estou fazendo isso de graça? Porque é um investimento relativamente baixo para a gente, 500 mil reais, queira ou não, para a empresa, né, como um todo, considerando que essa é a nossa principal aposta no mercado de criptomoedas. Segundo, porque com um investimento relativamente baixo para empíricos, a gente quebra uma das principais barreiras relatadas pelos nossos assinantes ao investir em mercados de moedas digitais, que é um nicho novo. O negócio de abrir conta, dificuldade operacional para realizar a operação. Assim a gente já está transferindo para o nome do cara, a gente já tem os dados do cara, então a gente elimina o risco do cara, do cara não ter problemas operacionais para comprar, e 2, do cara perder o próprio dinheiro com ela. Como é um nicho novo de moedas digitais, tem muita gente que tinha dinheiro. Então fala assim, você não vai, se você perder grana com essa moeda digital, não é a sua grana, você está perdendo a nossa, porque eu estou te dando a moeda. Então, basicamente, a gente está quebrando essa objeção e falando, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Porque para empíricos, o retorno dessa iniciativa também é bastante interessante. Além de eu fidelizar os assinantes e da exposição positiva da minha marca, a gente está apostando todas as fichas no potencial dessa nova moeda, de forma que a gente vai ficar conhecido como o cara que encabeçou o movimento em torno de uma oportunidade digital, que nos próximos meses pode tomar as manchetes. Então a gente, de certa forma, toda essa construção até aqui, eu estou quebrando essa objeção de por que eu estou fazendo isso? Onde está a pegadinha de você estar recebendo um negócio de graça, né? Um lote de moedas de graça? Segunda objeção. Beleza, mas quanto dinheiro que eu posso ganhar com esse lote de moedas? Daí, aqui, eu quebro essa segunda objeção com toda a parte de prova da estrutura do meu copy. Eu mostro, como vocês estão vendo, isso aqui é prova material. Isso aqui são track records, né? São resultados dos cases, né? Com moedas digitais semelhantes, né? Do mesmo tamanho e com as mesmas características que aconteceram antes. Então estou mostrando mais de um caso, case 1, case 2, case 3. Estou trazendo prova para o cara. Cria um pouco de conexão como? Mostrando que, poxa, como uma moeda subiu de um investimento de 5 mil reais, no caso, nessa moeda, transformou-se em 170 mil, eu estou fazendo essa metáfora de que ele poderia comprar uma Mercedes zero, que é, de novo,
trabalhando no desejo da pessoa. Quem que não entra na concessionária não tem o desejo de comprar um carro zero e tal. E eu falo que ele pode comprar essa Mercedes, seria o equivalente a ele comprar essa Mercedes zero por R$5.000. Daí eu mostro outros exemplos. Na verdade, eu estou só criando conexão e trabalhando o desejo da pessoa e volto a fazer prova, ainda quebrando aquela objeção. Outra quebra estrutural no texto. Eu mostrei, isso aqui foi uma objeção que foi criada a partir da prova. Ah, mas beleza, isso aqui não são as moedas, não é a moeda que eu vou receber. Isso aqui são casos que já aconteceram. E eu deixo isso bem claro para o cara. Mas o que eu falo? Que essas operações têm uma coisa em comum com a que você vai receber. Daí eu explico para o cara, eu quebro essa objeção que foi recém-criada. Chega num ponto aqui que eu já quebrei essas 3 objeções principais, eu apresento o produto, as características dessa moeda, né? E dali para frente eu só estou fazendo a transição para garantia e oferta. Que eu trago os detalhes da oferta. Bom, eu vou deixar aqui os calls to action, eu vou deixar esse copy no swap file para vocês em breve. Outro exemplo de estrutura. Agora o meu roteiro de vídeo, que eu vou mostrar também na prática para vocês. Eu começo um roteiro de vídeo sempre com o lead, né? Nesse caso, eu faço a promessa. O exemplo que vocês vão ver é de um produto super rentabilidade, que também é um caso bem sucedido, que eu escrevi para a Luciana Seabra. É um produto que vendeu super bem também. E basicamente foi essa estrutura que eu usei para o vídeo que ela gravou, de vendas. Eu começo com a promessa. Basicamente ela falando do que se trata aquilo. Explorando a big idea da super rentabilidade. É você garantir sua aposentadoria da forma mais simples possível. Com impacto emocional, garantir o futuro da sua família, o que você vai fazer quando você parar de trabalhar, lá na frente, da forma mais simples possível e a partir de hoje, de uma forma que caiba no seu bolso, seja tranquila para você fazer. Depois disso eu venho com a prova. Por quê? Promessa eu já contesto com prova. Como eu falei, tem que ser um balanço entre essas duas coisas. Prova lógica, por A mais B, por que isso funciona, e prova material, com testimonials e track record. Ou seja, prova social de pessoas que credenciam esse produto e essa pessoa, no caso a Luciana, e track record, né? Resultados práticos disso que é o produto, a operação estruturada que a gente está falando. Depois disso, eu gosto de criar conexão, porque ficou um negócio muito hardcore, queira ou não, desculpa a palavra, o anglicanismo da palavra, mas é um negócio muito bruto, de certa forma. Prometi e provei. Eu preciso criar uma empatia, uma conexão entre as partes. Então, logo depois dessa parte mais dura da coisa, eu gosto de trazer uma história pessoal. É claro que relacionada àquilo que eu acabei de falar. Como a Luciana era uma pessoa muito espontânea, ela tinha uma história de dentro da casa dela, que, por exemplo, a mãe dela as pessoas da família dela, nenhuma é do mercado financeiro, uma é arquiteta, outra trabalha na ONU. Então, ela mostrou que essa foi a solução que fez pessoas que não gostam de finanças e que não se interessam por isso, aplicarem e se interessarem por isso. Então, eu dei liberdade para ela falar de forma espontânea. Porque se eu pontuo, como ela estava lendo até aqui no teleprompt, não fica um negócio tão natural como eu queria criar conexão, ela falando espontaneamente pode espraiar mais verdade, pode ser mais espontâneo ainda. Então, eu coloco logo depois disso a história como uma forma de criar essa conexão e quebrar um pouco essa etapa inicial dura de promessa e prova na sequência. Depois disso, eu venho com o produto. Eu falo, depois de criar a conexão, agora deixa eu te mostrar aqui essa solução, né, o produto que a gente estruturou para você e tal. E depois, isso, é claro, vem a oferta ali junto, né, o call to action, o quanto o cara vai ter que pagar por aquilo. E depois dessa apresentação eu faço a objeção, quebra de objeção. O que pode ter vindo de objeção a partir dessa apresentação que eu mostrei para você? Então, basicamente essa é a estrutura do roteiro de vídeo. Bom, isso daqui é o roteiro escrito, né, que eu escrevi para a Luciana gravar a carta de vendas do lançamento da super rentabilidade. Eu comecei, como eu falei naquele roteiro, com a promessa. Então, obrigado por chegar até aqui, porque a pessoa chegava de um anúncio em vídeo com ela, então ela falava um pouco o que era Big Idea, esse negócio de você resolver a questão da sua previdência, mesmo que você nunca tenha investido e tudo mais, da forma mais simples possível.
Então eu começo com obrigado por chegar até aqui. Esse é um projeto totalmente inédito pra gente, foi a primeira vez que a gente fez. É o maior projeto da minha vida profissional até então, e foi de fato, foi quando ela estruturou essa operação junto a diversos fundos que estavam fechados para pessoas físicas. Foi um negócio bem legal que ela fez. E eu falo um pouco da missão de vida dela, fazer que cada vez mais pessoas possam possam investir de forma mais inteligente e ganhar dinheiro de verdade com o fruto dos seus rendimentos. E aqui eu volto a explorar um pouco a Big Idea, né? Para chegar nisso, a gente desenvolveu uma plataforma totalmente inovadora que possibilitará a qualquer pessoa obter o nível de retorno dos melhores profissionais da forma mais simples, rápida e segura possível. Essa é a Big Idea da coisa. Você vai ter o nível de retorno de um investidor profissional, e não de qualquer profissional, mas dos melhores, porque ela selecionou o que ela considerava os 7 melhores fundos, né, geridos pelos 7 melhores gestores de fundos do Brasil, pensando em previdência, e empacotou tudo isso num produto que é a super rentabilidade, né, que é basicamente uma forma de você, com um clique, acessar esse negócio. Então, da forma mais simples, rápida e segura possível. Então ela vai desbravando aqui, só ressaltando o que é a Big Idea. Quer saber como isso é possível? Entra na parte da prova. Então até ressaltei aqui para vocês no roteiro a prova. Parte lógica da prova. Ela mostra que com fundos de investimento, ela conseguiu, isso também explorando bastante a curiosidade, mostra como ela conseguiu. Ela nunca comprou uma ação na vida e conseguiu um retorno de 80% com ações nos últimos 12 meses. Ela nunca comprou uma ação de fato, ela comprou um fundo de ações. Então o cara comprou ações para ela, o gestor desse fundo. E isso não é um caso específico. Olha aqui, ó, ela mostra outros casos aqui, né, traz a prova lógica, né, citando fundos que renderam recentemente, fundos de ações e tudo mais. Traz prova não só lógica, como prova social, né, com testemunhos logo na sequência, né, depoimentos das pessoas, Luciana, graças aos seus relatórios, blá blá blá. Então a parte de prova na sequência, e a gente traz também um vídeo, né, que eu só marquei aqui no roteiro em texto, mas a gente embedou como era um vídeo de vendas, né, a gente embedou um vídeo de testemunhos, ou seja, um vídeo com pessoas falando sobre ela, sobre os produtos dela e os resultados que tiveram com os produtos dela. Depois disso vem a história. Como eu falei, depois desse núcleo inicial bruto de promessa e prova, eu tentei criar conexão e eu deixei espontâneo para ela. Isso ainda parece distante da sua realidade? Ela mostra, de certa forma, que a realidade da pessoa, do espectador, da pessoa que está lendo, é a realidade dela. Então deixa eu te contar uma história. Ela conta uma história pessoal da casa dela, como eu falei, que lá dentro as pessoas têm outra formação, não têm tanto interesse por investimentos, mas conseguiram ganhar muita grana com essa solução. Depois dessa construção que foi mais espontânea dela, ela contando uma história de dentro da casa dela, vem a introdução do produto. E, no caso, eu abri essa introdução com uma chamada bem forte, né? Peço que você anote o que eu vou afirmar aqui. Eu até destaquei, porque eu falo, você pode dar um print na tela se você quiser, porque a afirmação que eu vou fazer agora é tão enfática que vai aparecer por extenso na sua tela. Simplesmente não há outra forma mais simples e rápida de você ter a rentabilidade de um profissional. Não há sequer outra forma. Você pode parar tudo o que está fazendo agora mesmo e se dedicar integralmente a estudar finanças e investimentos. Pode viajar o mundo inteiro, gastar tempo, recursos e aprender tudo sobre os mercados, investindo nos melhores cursos de formação do mundo. Ou mesmo apostar em alguma metodologia própria de investimento que lhe prometa o mundo. Ainda assim, você não vai conseguir obter o nível de rentabilidade que está em jogo aqui. Por que isso? Porque você está comprando, queira ou não, a cabeça dos melhores profissionais do Brasil. Os caras que já fizeram tudo isso e tem algo a mais, né? Foram os caras que não só fizeram tudo isso, todo esse estudo, toda essa bagagem. Eles têm os resultados junto, né? Então eu falo sobre o produto. E aqui, basicamente, eu já faço toda a oferta, né? E depois disso eu quebro a parte de objeção, né? Basicamente, como que é o jeito mais simples de você quebrar a objeção é você ressaltar a garantia, que é o que eu fiz aqui. Você tem 7 dias de acesso, cara. Então, se você está com qualquer dúvida, qualquer objeção em relação a esse produto, entre e vê com seus próprios olhos. E você não tem nada a perder durante 7 dias, você pode ver dentro do seu período sem compromisso, seu período de garantia.
Então é basicamente esse o roteirinho do Super Rentabilidade. Bom, obrigado por essa terceira aula. Lembrando, você tem dúvidas para mandar até a segunda-feira para ser abordada nesse primeiro plantão de dúvidas. Manda no e-mail copycamp@empiricus.com.br. O que der para eu solucionar, eu vou solucionar nesse primeiro plantão e ele vai ficar online, então não se preocupa. A gente está fazendo dessa forma para tentar atender de forma isonômica, né, ou igualitária, o maior número de pessoas possível e mantendo esse material lá. Todos os plantões vão ficar até o final do curso disponíveis. Se a sua dúvida aparecer depois ou chegar depois na nossa caixa, depois da gente gravar esse primeiro plantão, ela vai ser abordada nos próximos. Então, obrigado e dá seu feedback sobre a aula, que também é muito importante para a gente alinhar as próximas. Valeu!